Atenção, soldadores e soldadoras do Brasil. Bem-vindos ao canal O Soldador. Hoje teremos a nossa terceira aula que vai falar um pouquinho sobre máquinas de soldagem. Então, fica ligado. Bom, pessoal, chegamos aqui à nossa terceira aula e vamos falar um pouquinho sobre máquinas de soldagem, então, né? Conhecido também como fontes de soldagem. Ainda quem não viu a primeira e a segunda aula, é muito importante dar uma olhada lá, assiste o conteúdo. Se tiver dúvida, alguma coisa, deixa lá nos comentários, eu vou ter todo o prazer em responder. As máquinas de soldagem, elas têm como principal função propiciar a corrente elétrica, que seria a nossa amperagem, e a tensão, que seria a nossa voltagem, adequados para os variados tipos de soldagem. Nessa tela tem uns 4 modelos de máquina, né? Não existe só esses 4 modelos, como também não existe só essas 4 marcas, tá? Mas o importante aqui é a gente observar, por exemplo, essa primeira máquina aqui, ela vai fazer todos os processos. Como é que eu consigo identificar isso? Ela tem uma entrada aqui para o processo MIG-MAG ou arame tubular, e ela tem entradas aqui para o eletrodo revestido ou para o processo TIG. Tá? Uma máquina dessa aqui deve gerar aí em torno de uns 20 mil reais. Então é uma máquina bem cara e de última geração. Já que temos outras duas máquinas que elas fazem apenas o processo MIG-MAG ou arame tubular, né? Processos com fio contínuo, e elas são mais robustas e um pouco mais baratas, né? Acredito aí que em torno de uns 5 a 6 mil reais aproximadamente. Por último, aqui temos a máquina que vai soldar tanto no eletrodo revestido quanto no processo TIG, tá? Uma máquina um tanto quanto simples, porém barata, também vai atender aí a necessidade do pessoal. Primeiramente existiam aí 3 tipos básicos de fontes de soldagem: o tipo transformador, o tipo transformador retificador e o gerador. A partir desse momento, com a evolução aí da parte eletrônica, então foram gerados mais outros modelos, e ainda existem mais do que eu estou apresentando aqui, tá? Existe aí o tiristor, as máquinas tiristorizadas, as máquinas transistorizadas e as inversoras, tá? Acredito que as mais conhecidas por vocês são as retificadoras e as inversoras, tá? Que são as mais em conta, as mais baratas. Lembrando que todas as fontes têm como princípio básico aumentar a corrente elétrica, amperagem, que é o que vai gerar o calor no nosso arco elétrico, e diminuir a tensão, a voltagem, diminuir a pressão com que os elétrons vão passar, gerando assim ainda mais calor, tá? Se vocês não estão entendendo aí o que é corrente elétrica, amperagem, tensão e voltagem, sugiro que assistam a aula número 2, que a gente falou um pouquinho sobre energia elétrica, sobre conceitos de elétrica. A máquina do tipo transformador. Essa é uma das máquinas mais robustas e uma das mais conhecidas e mais baratas do mercado, tá? Eu peguei um exemplo aqui da marca Merkley, e como a gente consegue identificar que essa máquina é um tipo transformador? Então, repara aqui, ó, deixei identificado com a seta aqui, que ela identifica exatamente onde você deve colocar o cabo obra, né? Esse cabo aqui que ele vai fazer o aterramento, e exatamente o ponto em que você deve colocar o porta-eletrodo, tá? Ela não identifica aqui positivo ou negativo. Então, na maioria dos casos, quando você tem um desenho aqui, né, é porque essa máquina ela não retifica a corrente. Bom, outro local onde a gente consegue observar se a máquina é uma máquina transformadora seria na plaquinha de identificação dela, né? Aqui nas informações da máquina. Bom, esse símbolo aqui, ó, da parte elétrica, ele mostra que essa máquina está tendo uma entrada alternada, com corrente alternada, e ela está passando pela máquina e saindo corrente ainda assim alternada, tá? Então isso é uma característica bem básica desse tipo de máquina, e onde ela só vai trabalhar com eletrodo revestido, tá? A gente não consegue trabalhar com outro processo nesse tipo de fonte de soldagem, tá? Basicamente ela vai aumentar a corrente elétrica, que é o aspecto geral de todas as máquinas, e diminuir a tensão de entrada, né? Que geralmente aí diminuir a tensão de entrada de 220, de 440, vai diminuir aí para 30, 50 volts, e ela vai
emitir apenas a corrente alternada, né? O que vai ser um problema bastante grande aí na soldagem tanto do eletrodo, ou se a gente for tentar fazer outro processo, por exemplo, o TIG, a gente não vai ter sucesso nesse tipo de fonte. Tá? Então ela é bem restrita ao processo eletrodo revestido e alguns eletrodos. Já a máquina transformador retificador, tá? Ela tem o mesmo princípio da máquina anterior, que é aumentar a corrente elétrica e diminuir a tensão. Porém, ela vai retificar a corrente para a corrente contínua. Como eu sei que ela está retificando a corrente ou não, né? Então eu peguei o exemplo aqui da marca ESAB, dessa máquina Origo e da própria Mercury, né? da própria Merck Balmer, que também é uma máquina com corrente contínua, ou seja, que é uma máquina retificadora. Então, olhando aqui, ó, a gente consegue identificar um polo negativo e um polo positivo. Do mesmo jeito na Merck, polo negativo, polo positivo. Se eu for lá na plaquinha de identificação ou se eu for lá no manual dessa máquina, ela vai ter lá uma entrada com corrente alternada e uma saída com esse símbolo aqui, ó, um tracinho reto e um tracejadinho embaixo, tá? Que é a nossa indicação de corrente contínua. Já nesse processo, apesar de aqui na plaquinha estar dizendo que ela só solda no eletrodo revestido, eu consigo sim soldar no processo TIG, tá? No processo TIG convencional com tocha seca, tá? Que fique bem claro, tá? Mais utilizado aí nos processos de soldagem TIG para aço carbono apenas, mas eu consigo sim soldar no processo TIG, tá? E o que faz essas retificações de corrente, né? O que deixa uma corrente contínua? Volto a dizer, na segunda videoaula a gente falou sobre conceitos de elétrica. Eu deixei bem claro lá materiais semicondutores que eles não deixam a corrente alternada passar, eles vão definir a polaridade, né? Eles vão deixar ou apenas a polaridade positiva ou apenas a polaridade negativa. Então esses componentes, esses semicondutores, esses retificadores vão estar atuando dentro dessas máquinas, retificando a nossa corrente, deixando a corrente positiva ou negativa. Um outro tipo de máquina bastante conhecido aí também é o gerador. Aqui eu tenho vários exemplos, né, de geradores, tanto dos mais antigos quanto dos mais atuais. O gerador tem como finalidade básica transformar a energia mecânica em energia elétrica, ou seja, ele vai ter um motor movido a gasolina ou a diesel, vai girar esse motor mecanicamente, transformando aí sim a energia mecânica em energia elétrica, que vai produzir a nossa corrente e a nossa voltagem necessária para a soldagem. Do mesmo jeito que as outras máquinas, também vamos ter um aumento da corrente elétrica e uma diminuição da tensão de entrada, tá? Nos geradores, então, principalmente nos mais antigos, a gente tinha uma velocidade lá do motor que ia fornecer maior amperagem ou maior tensão, tá? E nos mais novos a gente tem esse componente através de um acelerômetro. Você regula quantos amperes você quer ou quantos volts você quer, e o acelerômetro já vai acelerar esse motor a fim de transformar a energia mecânica em energia elétrica. E ainda temos um terceiro modelo aqui, que eu ligo uma máquina retificadora diretamente no transformador, tá? Ligando ela diretamente no transformador, eu regulo a máquina de solda. Na verdade, eu não preciso de uma máquina de solda geradora, eu preciso apenas de um gerador e uma máquina de solda. Esses dois modelos apresentados anteriormente, ele é um gerador, máquina de solda. O último, ele é um gerador, mas eu preciso, para poder soldar, uma máquina de solda. Bom, um termo bastante conhecido aí para quem vai comprar a máquina de solda ou para quem está trabalhando na área da soldagem é esse inversor. O que é um inversor? Então, uma máquina do tipo inversor, uma máquina inversora, ela vai ter exatamente a mesma função de um transformador retificador, porém ele vai ser fabricado com componentes eletrônicos que deixam o equipamento mais leve e mais econômico. Então, como é que eu consigo identificar o que é um inversor e o que é um transformador? Qual é a diferença entre um e outro? Peso. Pega o transformador, pega o inversor. Com certeza o transformador, mesmo que ele seja do mesmo tamanho, o transformador vai ser 3, 4 vezes mais pesado do que o inversor. Mas o inversor, ele não suporta uma corrente tão alta quanto o transformador. O transformador retificador é uma máquina que ela vai suportar muito mais a amperagem, e ela vai ter
conseguir fazer um trabalho, executar um trabalho muito mais pesado do que o inversor. Mas o inversor funciona bem também, desde que seja respeitado o ciclo de trabalho que a gente vai falar ainda nessa aula. Bom, uma outra tecnologia que foi desenvolvida são os tiristores, tá? As máquinas tiristorizadas. Esse tipo de máquina é muito pouco conhecida no mercado, porém ela tem uma grande importância nos processos de soldagem, principalmente no processo MIG, quando a gente vai soldar alumínio, que a gente precisa de um arco pulsado, tá? Então, além de retificar a corrente alternada, ela também controla essa corrente. O tiristor ele consegue fazer esse controle de corrente que o retificador apenas não faz. Então, além do retificador, ainda existe um outro componente eletrônico que é chamado tiristor, e ele vai conseguir controlar essa corrente e garantindo a esse equipamento uma maior robustez. Já os transistorizados também são componentes eletrônicos. Além de você conseguir controlar essa corrente que foi retificada, você ainda consegue controlar a pulsação do arco, tá? Nos tiristores aqui, se vocês conseguirem observar, a gente não tem muita saída, a gente não tem muita regulagem. Você regula o que o fabricante te manda, né? O que o tiristor vai conseguir fazer. Já com os transistores, a gente consegue ter uma tecnologia um pouquinho melhor, eu consigo regular um pouquinho melhor a parte da pulsação. Eu consigo mexer na onda quadrada e trazer a pulsação, deixar ela com menor tempo ou com maior tempo, com menor frequência ou com maior frequência, tá? Eu quero fazer uma aula específica sobre máquinas de arco pulsado, sobre máquinas do tipo sinérgicas, tá? Que vão fazer o processo MIG-MAG, processo arame tubular, usando esse termo, né? Esse termo sinérgico, sinergia, tá? E arco pulsado também. Eu quero fazer uma aula específica sobre isso, então eu não vou falar sobre isso agora. Pessoal, aqui nos processos de soldagem eu queria discutir um pouquinho sobre o que é máquina de tensão constante, o que é máquina de corrente constante e o que é uma máquina multiprocesso. Então, nesse primeiro caso aqui, a gente está mostrando uma máquina de tensão constante, ou seja, você regula a tensão de soldagem, porém o arco elétrico vai ser sempre do mesmo tamanho, tá? Então a tensão ela é constante. Quando você regula uma tensão de 19 volts, por exemplo, o arco elétrico lá ele vai estar com aproximadamente 3 milímetros. Você sempre com 3 milímetros. Se você regular com 20 volts, vai subir para 5 milímetros o tamanho do arco elétrico. Tá? Então, o que vai sempre estar oscilando vai ser a velocidade do arame, né? No caso, a nossa amperagem. Tá? E esse tipo de máquina de tensão constante, ou a máquina do processo MIG-MAG, né? O chamado GMAW, ou arame tubular FCAW, ela é uma máquina específica. Ela só vai fazer GMAW ou só vai fazer arame tubular. Tá? Então, olhando pelo painel da máquina aqui, como que a gente consegue fazer essa identificação? Então, todas as máquinas de tensão constante, elas necessitam de um euroconector, que é essa saída aqui, ó, é a saída para a tocha do processo MIG-MAG. Algumas máquinas têm o rolo de arame internamente, como essa máquina aqui da Bambose, e algumas máquinas elas têm um cabeçote separado que ele é conectado ao transformador, tá? O transformador retificador no caso, ou o tiristor, ou o inversor. Tá? Então, nesse caso aqui, eu não consigo soldar com essa máquina no processo eletrodo revestido, porque no processo eletrodo revestido eu preciso de corrente constante. Tá? É o que a gente vai ver nesse próximo slide. Bom, máquinas de corrente constante, então a gente vai identificar no painel da máquina através dessa simbologia aqui, ó, amps ou amperes, ou corrente de soldagem, tá? Ou intensidade de corrente, né? Que vai ser medida nessa grandeza, amperes, né? E sempre esse amperes ele vai ser alto, né? Vai ser aí de 50 até 100 ou até superior a isso, tá? Tanto para o processo eletrodo revestido quanto para o processo TIG, tá? Então esse tipo de máquina ela precisa fornecer uma corrente constante, tá? Ou seja, o arco elétrico ele vai variar de acordo com a proximidade que você está com o eletrodo na peça ou com o que você deixa longe da peça. Quanto mais longe o eletrodo estiver da peça, maior vai ser o arco elétrico, maior vai ser a tensão. Quanto mais próximo da peça estiver o arco elétrico, quanto mais próximo da peça estiver o eletrodo, menor vai ser o arco elétrico, consequentemente menor vai ser a voltagem. Porém,
a amperagem vai ser sempre a mesma, tá? Então a diferença entre o processo MAG e o processo eletrodo revestido e o processo TIG tá justamente nessa corrente que vai ser demandada. No processo MAG, se eu deixar a tocha mais longe ou mais próxima do material que eu vou soldar, ou do arco elétrico, o arco elétrico vai se manter sempre igual, sempre do mesmo tamanho. O que isso nos leva a crer? Que a tensão é constante. Já no processo eletrodo revestido, no processo TIG, já ocorre o inverso. Eu tenho uma corrente constante e eu observo essa corrente constante através do aumento e diminuição do arco elétrico conforme eu aproximo ou trago para longe da peça o meu eletrodo, tá? Deixando o arco elétrico menor ou maior. Já as máquinas multiprocesso, elas são muito mais caras, tá? Mas elas conseguem fazer todos os processos. Tá? Como eu consigo identificar isso? Então, as máquinas elas têm essas simbologias aqui no painel, né? Então, a simbologia do processo MAG aqui em cima, do processo TIG aqui no meio e do processo eletrodo aqui embaixo. Então, através desse botãozinho, você seleciona qual o tipo de soldagem você vai utilizar, qual o processo de soldagem você vai utilizar. Tá? Aí no painel você vai escolher a voltagem, no caso do processo MIG-MAG, ou a corrente no caso do processo TIG ou processo eletrodo revestido. Então aqui, se você quer tensão constante ou corrente constante, é você quem vai selecionar através desse botão específico aqui, tá? Os outros botões, nos próximos vídeos eu vou estar fazendo vídeos de como regular a máquina e mostrando legalzinho como é que regula a máquina, como é que identifica painel, no caso do processo MIG, do processo TIG, do processo eletrodo revestido, tá? Então fica atento aí que as próximas aulas a gente vai mostrar melhor aí como é que faz a regulagem. Primeiramente a gente quer identificar o processo eletrodo revestido, TIG, processo MAG. Ciclo de trabalho das máquinas. Muito importante a gente respeitar esse ciclo de trabalho. Tá? O que é o ciclo de trabalho? É o limite com que essa máquina pode trabalhar sem que ela tenha uma sobrecarga ou um sobreaquecimento, né? De repente aí até ela possa queimar, sempre com o ciclo de trabalho dela, sempre não respeitando esse ciclo de trabalho dessa máquina. Tá? Então eu peguei aqui um painel de uma máquina, né? Eu peguei aqui uma placa de identificação de uma máquina. Essas plaquinhas aqui geralmente vêm atrás da máquina, com essa tabelinha aqui com toda essa simbologia, né? Então a gente já viu que essa máquina aqui, sem ver o painel, sem nada, só olhando pela simbologia aqui, eu sei que essa máquina ela entra 3 fases, tá? Ou seja, ela entra 3 fases, ela é uma máquina trifásica. Tá? Ela vai receber uma corrente alternada, ela vai retificar a corrente e vai mandar uma corrente contínua na saída. Para o processo de soldagem, ela vai mandar uma corrente contínua, né? Através das simbologias. Agora, a parte do ciclo de trabalho, a gente vai identificar numa outra tabelinha aqui. Geralmente ela vem descrita em porcentagem. Tá? Então, essa máquina, por exemplo, ela é uma máquina a 180 A, ou seja, se eu regular ela a 180 A, eu consigo soldar com ela o dia todo, consigo soldar com ela sem parar nenhum minuto, tá? Que ela vai conseguir suportar legal a temperatura, tá? Eu não vou estar infringindo o ciclo de trabalho dela. Porém, se eu trabalhar com essa máquina a 250 A, eu tenho um ciclo de trabalho a 40%. O que significa isso? Eu posso trabalhar dentro de 10 minutos, eu posso trabalhar 4 minutos e eu tenho que parar 6 minutos. Se eu não respeitar esse ciclo de trabalho, provavelmente essa máquina vai queimar, tá? Ou ela vai começar a ficar acendendo a luz da temperatura, ou ela não vai funcionar mais, tá? Ou ela vai sobreaquecer, ou ela vai derreter componente, tá? Eu vou ter problema. Então é importantíssimo que a gente fique muito atento, tá? Principalmente se a máquina for sua, você fique muito atento ao ciclo de trabalho. E também quando for comprar uma máquina nova, se o vendedor chegar, começar a fazer toda aquela propaganda dessa máquina, que a máquina é muito boa e muito barata e tudo mais, vai lá e dá uma olhada no ciclo de trabalho, tá? Geralmente a gente usa aí na fabricação até uns 100, tá? No máximo 150 A para eletrodo revestido. Então, se você comprar uma máquina que tem ciclo de trabalho até 150 A a 100%, é uma máquina que não vai te dar problema nenhum,
tá? Já essa máquina aqui, especificadamente, do processo que ela faz, o processo MAG, né? Ou seja, ela é uma máquina de tensão constante, ela só vai poder trabalhar até 22 volts e meio. Se eu trabalhar acima disso, tá, eu vou ter que ficar atento com o ciclo de trabalho dela para eu não queimar essa máquina, para não ter problemas futuros com essa máquina. Polaridade de soldagem. Visto que eu tenho então as máquinas com corrente contínua, que eu consigo definir a polaridade positiva e negativa, e as máquinas que eu tenho corrente alternada, ou seja, que são máquinas transformadoras, ou que tiristoras, ou transistoras, ou sinérgicas e assim por diante, então a gente precisa definir também a polaridade que eu vou conectar os componentes que eu vou soldar. Tá? Então eu vou ter três tipos básicos aqui de polaridade: a polaridade direta, a inversa e a alternada. Primeiramente eu queria mostrar a polaridade direta, ou seja, a corrente elétrica vai sair do polo negativo, vai passar pela tocha de soldagem, tá? Vai efetuar a soldagem, vai voltar pelo cabo obra aqui e retornar no positivo, tá? Para o processo eletrodo revestido, para o processo MIG-MAG e arame tubular, esse tipo de polaridade não é utilizado, não é muito utilizada. Porém, para o processo de soldagem TIG, ele é muito utilizado. Tá? Eu vou explicar legalzinho, eu vou explicar direitinho a polaridade de soldagem, né? Por que na TIG a gente utiliza dessa forma na aula sobre TIG. Tá? Então fiquem atentos aí às próximas aulas. Polaridade inversa, ou seja, aquela em que o fluxo de elétrons parte da peça para o porta-eletrodo ou a tocha de soldagem. Então essa é o mais utilizado aí no processo MIG-MAG, eletrodo revestido, arame tubular. Tá? Quando eu ligo o cabo obra no borne negativo da máquina, tá? Na parte negativa, e quando eu ligo a tocha de soldagem ou o porta-eletrodo no polo positivo. Então os elétrons vão partir da polaridade negativa, passar por toda a extensão do cabo obra, chegar na peça, atacar a minha tocha e retornar ao polo